Fala pessoal, beleza? Meu nome é Milton, sou analista profissional de corridas de galgos da Inglaterra. Também sou criador da ferramenta Born to Race, a melhor e mais completa ferramenta do mundo em análise de corridas de galgos. E hoje nós vamos para a nossa terceira aula do nosso curso de análise completa. E hoje a aula será sobre o card da Racing Post. Hoje você vai aprender como analisar o card, a como entender a questão das bands, split, tempo final. Nós vamos falar também sobre os mercados que tem para você determinar qual o mercado que você vai trabalhar. Vou explicar tudo que você precisa sobre remarks também. E depois dessa aula você vai conseguir enxergar bem melhor o que irá acontecer dentro da corrida de galgos, porque dentro do site da Racing Post, dentro do card da Racing Post, diz tudo que você precisa para entender como que funciona e como que os galgos correm dentro da corrida. Então vamos lá, logo após a vinheta. Hoje será a principal aula do nosso curso, então peço para vocês atenção nessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem nos comentários aí, a gente vai tentar ajudar de toda forma possível. Dá aquele likezinho também que não pode faltar, inscreve no canal para você receber, além dos vídeos que a gente faz falando sobre galgos, receber também a quarta e última aula do nosso curso gratuito aí, beleza? Então vamos lá. Na primeira aula a gente aprendeu a como achar e ler o card da Racing Post. Hoje iremos aprender como analisar o card. Aprendendo a analisar o card corretamente, você conseguirá ter uma visão antecipada da corrida. Você vai conseguir entender mais ou menos como que cada galgo irá correr nessa corrida. E aí, sabendo isso, você vai conseguir entender qual galgo que vai ser favorito, qual galgo que vai ser lei, qual que vai ser o que provavelmente vai chegar por último, e inclusive prever trombadas dentro das corridas, né? Essa é a parte mais complexa da análise de corrida de galgos, onde a maioria dos analistas amadores se perdem. Então foco nessa aula, pois como eu disse, ela é a mais importante do curso. Para começar, vamos falar um pouco sobre o mercado de galgos. Então, eu vou dar uma visão geral ali, né, sobre o mercado de galgos que vocês precisam entender. Primeiramente, o mercado de galgos só existe aposta punter, não existe trading dentro do mercado de galgos por conta da liquidez do mercado. E o mercado ele não vai ao vivo, né, ele simplesmente é suspendido quando inicia a corrida. Então não dá para você fazer trade durante a corrida, até porque a corrida é muito rápida, né, umas corridas de 30 segundos, por exemplo. Então o foco sempre tem que ser no longo prazo, né? Pode ter algum foco no médio e longo prazo, mas sempre pensando no longo prazo, pois as apostas são punters, né? E a aposta punter, você precisa pensar no longo prazo, tá? Sobre a matemática das apostas, como uma aposta é uma aposta punter, a gente tem que estar sempre baseando as nossas apostas em matemática, né? A gente tem que ter aquela base, porque senão você não vai conseguir ganhar dinheiro. Isso aí é fato. Então, não tente inventar a roda, né? Não tente sair do básico ali, porque se saindo do básico, você vai estar saindo fora do seu padrão e das suas estatísticas que já estão prontas. E, cara, é fumo no longo prazo. Isso aí é fato. E estabeleça primeiro os padrões de apostas, os padrões de pistas, anote todos os padrões que você tem e siga ao pé da letra, né? Estude todas as pistas e anote as informações. É uma questão que eu sempre bato, é uma tecla que eu sempre bato nela, é a questão de padrão de pista e padrão de aposta. Então, você gosta de certas pistas, já escolheu essas pistas para trabalhar, olhe milhares de replays naquela pista. Anote os pontos relevantes da pista, né? E aí, com isso, você vai conseguir criar um padrão de aposta dentro daquela pista. Na primeira aula, a gente falou sobre os mercados, né, que existem dentro das apostas de galgo. A gente não vai rever aqui agora. Isso só é importante por quê? Porque para você determinar padrões de aposta, você precisa determinar
qual é o mercado que você trabalhar, porque senão, sem saber qual é o mercado que você vai trabalhar, fica muito difícil você criar um padrão de apostas, beleza? Então, se você não entende sobre esses mercados aqui, volta lá na primeira aula que está tudo explicado bonitinho lá. E aqui também está uma explicação básica ali de todos os mercados, beleza? O que tem que ficar bem claro, por mais que existam todos esses mercados, a análise é praticamente a mesma. O que eu digo de análise, né? A análise do card, né? Tem uma diferença entre análise de card e padrão de aposta, né? Você precisa ter um padrão de aposta por pista e por mercado. Porém, a análise do card ela não modifica em nada, beleza? Então, quais são os pontos relevantes que você precisa ter uma atenção na hora de fazer uma análise, né? Primeira coisa é qual é a pista e o padrão da pista que você vai utilizar. Então, você já precisa ter isso determinado, né, para poder começar a sua análise. Você precisa entender e conseguir enxergar se o galgo ele é consistente ou não. Você precisa saber se o galgo larga na frente, se ele larga atrás, se ele chega forte no final da corrida, né? Se ele consegue recuperar as posições que ele tá para trás ali, ou se ele simplesmente está na frente, começa a fumar e perde posição, tá? Você precisa também entender para que lado que o galgo corre, porque isso aí vai evitar você de pegar várias trombadas, ou até mesmo a questão de um atrapalhar o outro, né? De entrar na frente, um splita na frente, fecha o outro, esse tipo de questão. Outra coisa que você precisa também se atentar bastante é a que tipo de categoria que ele está correndo. Se é uma categoria superior à que ele correu nos tempos passados, ou se é uma mesma categoria ou uma categoria inferior, né? E você precisa ter uma visão geral de quais são os galgos bons da corrida e quais são os galgos ruins. Para tudo isso, né, para você começar esse critério de análise seu, você precisa criar um processo de análise. O que seria um processo de análise? É o seu padrão de aposta, né? Cada pista você vai ter um padrão de apostas e aí com isso você vai criar um processo de acordo com o padrão que você tem. Ah, o padrão é um galgo que larga na frente do outro, que ganha em posição. Esse é o seu padrão de apostas, certo? E aí você precisa criar um processo para você ir seguindo esse processo para poder facilitar a sua visão do mercado. Então, se o ponto mais relevante da sua análise é o galgo que splitar na frente, você vai ter que colocar isso no início do seu processo, porque é a parte mais importante. Se o galgo larga junto com o outro, você já vai descartar aquilo ali, né? Você não precisa olhar aquela corrida. Você tem que lembrar que são 150 corridas por dia. Então, cara, são muitas corridas. Você tem que fazer o máximo para enxugar isso, né? E não perder muito tempo com a questão de análise, porque isso demanda tempo e demanda muito, é um processo muito cansativo, né? Por isso que é extremamente importante você ter uma ferramenta que te ajude a facilitar, que facilite essa sua vida de análise. Porque como tem uma quantidade muito grande de corrida, a ferramenta, tipo a BTR, ela vai te ajudar a diminuir a quantidade de corridas para você poder ser mais assertivo, para você ir exatamente onde você precisa ir, sem você precisar estar gastando energia e tempo para poder analisar várias corridas, tá? Então vamos lá. Você tem lá o seu padrão de análise, e aí seus critérios mais importantes, vou dar o exemplo desse aqui, né? São galgos com pontuação alta ou KTM alto. Galgos consistentes e bem superior ao seu adversário. Então o que você vai fazer ou você vai na Racing Post e olha galgo por galgo ali a questão da consistência do KTM. E aí você anota os galgos que são consistentes e pula para o próximo passo, né? Galgos que largam na frente do seu adversário. Então você vai pegar os galgos que têm o melhor split, vai comparar com os que têm a pontuação boa e o KTM bom, né? E que são galgos consistentes. Ah, você encontrou um galgo que é consistente, que tem um KTM bom, que é superior aos outros galgos e ainda larga na frente, aí você vai anotar que é esse galgo. Aí você já foi diminuindo a quantidade de galgos no seu processo, certo?
Ele precisa ter um desenvolvimento bom e não pode perder a posição com remarque negativo ou outro galgo precisa perder a posição do remarque negativo. Isso aí já é em caso de AVB, tá? Porém, se você olhou que o galgo larga na frente e o galgo não perde posição, é um galgo que não fuma, certo? Ou se ele larga na frente de alguns galgos, mas não na frente de todos os galgos, e mesmo assim acontece algum remarque negativo, CRD, bump, BLK, que são remarques ruins, né? E mesmo assim, ele não perde, ele pode até perder a posição na hora. Ele tem um bump na terceira bend. O que é um bump, né? É uma trombada assim de lado. Então ele tomou essa trombada, perdeu uma posição, mas depois ele conseguiu recuperar, é um galgo que tem indicativo, que é um galgo que não perde posição com remarque negativo, tá? Ele precisa ter, aí você vai para o passo 4, ele precisa ter boas corridas na mesma categoria que irá correr, e deve ser superior na categoria de galgos adversários. Então você vai olhar se o seu galgo está correndo na categoria que ele corre, ou se ele é de uma categoria melhor, por exemplo. Esse galgo ele vai correr uma A5. As últimas corridas dele, ele correu foi A5, 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 A5. Então, tá no padrão, certo? Porque ele corre na mesma categoria ali, né? Ele vai correr A5 e as últimas corridas é A4, 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 A4. Tá no padrão também. Ele vai correr A5, porém as últimas corridas A6, 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 A6. Então tá fora do padrão, você vai descartar esse galgo, né? E o passo mais importante é seguir todos os passos sem abrir exceção. Porque se você começa a abrir a exceção, você começa a entrar na aleatoriedade. E é exatamente isso que ninguém quer. Esse processo de análise vai determinar exatamente o galgo que você precisa. Se você começar a criar exceção para poder fazer mais apostas, você está fugindo do seu padrão e o que vai acontecer? Você vai tomar prejuízo no longo prazo, né? Então, crie o processo, crie o padrão, o processo e siga ele religiosamente, sem nenhuma exceção. Beleza? Agora vamos analisar, para a análise do card da Racing Post, né? Cara, eu sei, é muita informação, né? É uma coisa, você olha esse card aqui, né? Você fala, meu Deus, é muito número. Como que eu vou aprender isso, né? Olha, depois de um certo tempo, fica muito fácil de analisar. Você vai bater o olho e você já vai entender aquilo que o galgo faz, tá? É só questão de costume. É questão de fazer, repetir. Fazer e repetir. Fazer e repetir. Fazer e repetir. E rapidinho seu cérebro já vai ficar tão treinado para isso que você vai bater o olho e você já vai saber se o galgo é seu padrão ou não, tá? E evidentemente sempre tem as perguntas básicas, né? Quais os dados que eu devo olhar primeiro? O galgo é muito complexo, todas as informações são úteis. Por que o galgo corre daquela forma? Qual o melhor galgo? E por aí vai, né? Mas vocês podem ficar tranquilos que a gente vai revisar tudo isso aqui agora com vocês. E eu vou explicar todos os pontos que são importantes e quais não são, o que você deve olhar, o que você não precisa olhar para poder diminuir e facilitar a sua entrada dentro do mercado. Beleza? Então a gente vai começar com um mercado que é o mercado favorito do pessoal de galgos. É o mercado que me fez ser quem eu sou hoje, que é o mercado de AVB, que é um mercado, no meu ponto de vista, e que é praticamente o mais fácil de analisar e o mais fácil de achar valor, né? O que é achar valor? É achar uma disparidade entre os dois galgos. Você achar um galgo muito bom contra um galgo muito ruim, que é o que interessa, né? Você pegar um galgo muito bom e apostar contra um galgo ruim, porque na matemática, a gente vai acabar ganhando, né? Por quê? Porque esse galgo bom vai ganhar a maioria das vezes desse galgo ruim, né? Então vamos lá. Abriu a titia Denise lá, que é a nossa fornecedora de dinheiro, ela abriu um AVB, que é o AVB 3V6. Né? Tá aqui o card do 3, tá aqui o card do 6. Para quem ainda não entende, né, o que funciona cada uma desses pontos aqui, vou falar de novo. Volta lá para a aula 1 que eu explico todos eles certinho, ok? Hoje a gente vai ter uma visão mais macro sobre essas informações, tá? Então vamos lá. Abriu esse 3V6.
E o que a gente precisa olhar, né, para poder ver se o AVB ele é bom ou não? Primeira coisa que a gente olha é o post pick. O que é o post pick? É a indicação da Racing Post dos galgos que vão chegar nas 3 primeiras colocações. Então, que ela está dando galgo 1, galgo 3, o galgo 6. Evidentemente, você pode fazer e deve fazer isso também com a ferramenta BTR, né? Porque a ferramenta de indicação da BTR é a indicação dos melhores galgos contra os melhores galgos, certo? E ainda tem um ponto melhor do que a Racing Post, que é a pontuação que a BTR dá para os galgos, né? E ali você consegue ter uma visão melhor se o galgo ele é muito melhor do que o outro. Porque você pode pegar o galgo 1, 3 e 6, mas você não sabe, a Racing Post não te fala se o 1 é muito melhor do que o 3 ou se o 3 é muito melhor do que o 6. A BTR já fala, porque tem uma pontuação em cada um deles. O galgo 1 pode ter 60 pontos e o galgo 3 pode ter 50, pode ter 45, né? Então uma diferença boa de pontuação. Então, abriu o 3v6, porém, de cara, o que você já vê? Que o 3 e o 6 são os 3 favoritos. Está entre os 3 favoritos da Racing Post, né? Então você já tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? A gente quer pegar uma disparidade gigante, a gente quer pegar o melhor galgo contra o pior. A gente não quer pegar um galgo que seja tão bom quanto o outro, né? Senão não tem sentido a nossa aposta, tá? Ah, Milton, então eu já vou descartar de cara esse AVB. Não, evidentemente que não. Você vai olhar o card para ver se o 3 ou 6 não tem uma diferença muito grande entre eles, tá? E como que você verifica isso, né? Olhando todos os pontos que tem dentro da Racing Post, né? Então vamos lá. Aí, o próximo passo, a gente precisa verificar as informações que estão disponíveis, tá? É importante sempre verificar essas informações. Gênero, peso, informação faltando, trial, odd, tudo que é referente a esses galgos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no card separadamente. Tá aqui o galgo 3, é um Balimac, que é um canil muito bom, né? É um galgo que vem hoje é dia 8 de agosto, não, hoje é dia 11 de agosto, 12 de agosto, então ele correu tem uma semana, ele vem correndo praticamente toda semana, dá para ver aqui, né? Então é um galgo que aparentemente está tudo certo com ele, né? É um galgo que mantém ali, geralmente corre na trap 2, trap 3, tem um split médio parecido, o bends, isso a gente vai falar mais para frente, né? Então, aparentemente, não tem nada de errado com esse galgo. Não tem nenhum trial, não tem nenhum remarque ruim aqui, que é de lame, por exemplo. Lame é um remarque de cachorro que machucou, né? Então, não tem nada que me demonstra que o galgo pode ter algum problema, né? Você olha os tempos sinais ali, é um galgo consistente, anda correndo categoria A3, A4, A3, A3, A4. Então, ele vem, né? Ganhando na 4, desce para 3, aí não consegue ganhar, volta para 4 e fica nesse balancete aí, né? Apesar de ter ganhado a última corrida na A3, né? E aí vem o galgo, detalhe que eu esqueci de falar, essa aqui é uma categoria A2, tá aqui em cima, né? Então vai ser a primeira vez que esse galgo 3 vai correr A2, mas por enquanto não é relevante. Ah, tem a questão da odd SP, que é a odd que o galgo tava na hora que ele correu a última corrida. Então, ó, favorito, mod 4.5, 5.5, isso aqui, odd 6, odd 4. Então, um galgo razoavelmente bom, né? Ainda mais que ele ficou como favorito ali na última corrida na A3. E aí a gente vai para o galgo 6. Eu não conheço esse canil, tá? Um detalhe aqui, ó, você consegue ver, não nessa parte, vai ser na próxima ali, tá? Mas é questão se é macho ou se é fêmea, né? O galgo 6, então vamos lá. Ele fez a última corrida no dia 8 de agosto, tem alguns dias, 3 dias ali, porém foi um trial contra 3 galgos. Então não foi uma corrida oficial, foi um trial, tá? E a outra corrida antes que ele fez desse trial foi no dia 21 de julho. Então você já tem que ficar atento. O galgo correu no dia 21 de julho, já tem um tempo, né? Já tem 20 dias. E aí depois ele fez um trial do nada. Ele tem aqui um remarque, largada lenta, CRD e toma um CK. CK é como se fosse uma trombada bem forte, né? Então você já tem que ficar atento. Por quê? Né? Porque
simplesmente esse galgo aconteceu alguma coisa com ele. Pode ter machucado, né? Ele é um macho, provavelmente, tem 34 quilos aqui. Né? Então, não foi cio, não foi nada. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque você está vendo, ele fez a pior corrida dele, 30:41, dá para ver aqui nas últimas corridas. E aí, depois ele fez um trial. Então, já acende sinal de alerta ali. Então, esse é um ponto que é extremamente importante. Tem algo errado, né? Cara, tem algo errado. Isso aqui é o normal. É o galgo 3. Corrida, corrida normal, corrida normal, corrida normal. Esse galgo teve o pior tempo final dele e depois fez um trial. Então, cara, já fica atento, né? Você não consegue enxergar os pontos do que aconteceu, você não sabe onde procurar isso, pula a corrida. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa. Ah, Milton, mas ele fez um tempo bom pra caramba, pô, 29:65. Cara, você não sabe contra que galgos que ele estava correndo na CT3 aqui. Pula a corrida. Você é iniciante, você não sabe procurar, não consegue entender por que aconteceu aquilo, ou achar a informação, pula a corrida. Beleza? Mas vamos continuar a nossa análise aqui. Então, beleza, né? A gente já falou que o galgo tá no post-peak e tal. Então, sempre procurar no AVB o melhor contra o pior. Então, você vai descartar, geralmente, o galgo que tá dessa forma aqui, né? E aí, a gente já chegou nessa parte sobre verificar as informações. E agora o trial e sua importância. Sempre quando o galgo tiver feito um trial na última corrida, sempre terá um motivo desse trial. E a maioria das vezes são coisas negativas. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Tem um trial, cara, provavelmente é negativo, então pula a corrida, porque pode ser alguma coisa que você não entenda, e aí você vai cair em alguma armadilha, beleza? E, como eu disse, né, a maioria dos erros de análise são por falta de atenção ou falta de conhecimento de leitura do cards. Algum iniciante vai olhar esse galgo 6, vai olhar esse trial aqui, que ele vai falar, cara, foi um tempo final bom pra caramba. O galgo 3 não fez esse tempo final, eu vou entrar nesse 6. E aí pode cair numa armadilha. Esse galgo pode estar machucado, pode ter acontecido qualquer coisa com ele, você não sabe, né? Então os detalhes realmente são extremamente importantes. Se você não consegue verificar os detalhes, pule a corrida, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre o tempo final, né, dos galgos. Vamos falar sobre média, qual é melhor, qual que é mais consistente, qual que não é. Né? Olhando por cima, podemos verificar que o galgo 3 tem uma consistência melhor do que o galgo 6. Nas últimas 5 corridas, ele manteve um tempo final muito parecido, 29:92, em todas as corridas. Teve apenas uma corrida ruim com o tempo 30:07. Então vamos voltar de novo no card. Tá aqui as corridas do galgo. 29:79, inclusive na 3, que é uma categoria boa. 29:95, tá aqui a pior corrida dele, 30:07. 29:72, 29:97. Então dá para ver que é um galgo super consistente, que ele mantém o tempo final dele, certo? Já o galgo 6 teve apenas 3 corridas boas, entre as últimas 5 corridas, e 2 tempos finais acima de 30. Né? Então o nosso galgo 3, teve a maioria dos tempos finais abaixo de 30. E o galgo 6 teve 2 galgos, 2 corridas acima de 30. Né? Porém, o galgo 6 ele fez um tempo final muito superior ao galgo 3, que é o 29:56. E detalhe, foi numa categoria A2. Né? Então vamos voltar aqui e olhar o card do 6. Tá aqui, 29:65 numa T3, fez aquele tempo horrível 30:41 na A2, na A2 também fez 30:17, na A2 fez 29:56. Então, esse galgo, correndo livre, ele é melhor, né? Categoria melhor, tempo final melhor, categoria pior, tempo final pior, beleza? Agora, olha que interessante. Mesmo o galgo 3 e o 6, mesmo o galgo 3 sendo mais consistente do que o galgo 6, com um tempo final horrível, e o galgo 6 com um tempo final horrível, que é o 30:41, a média dos dois galgos é praticamente iguais. A média é 29:94, 29:95. O que é a média? Você vai pegar
todos os tempos finais, vai somar, dividir pela quantidade de corridas, você vai ter a média dos galgos. Então, você pode olhar dentro da ferramenta, por exemplo, da BTR, ela vai ter os dois galgos vão ter uma média ali praticamente iguais, né? Porém, você não vai descartar aquilo, porque você precisa entender se um galgo é consistente, ele pode ser melhor do que um galgo inconsistente. Mesmo que esse galgo inconsistente tenha um tempo final muito melhor do que o galgo consistente, né? Aí depois você vai ter que verificar qual galgo vai correr livre. Porque se você tem certeza que os dois galgos, certeza, nossa, é uma palavra difícil demais de falar. Se você acha que a probabilidade dos dois galgos correrem livres é muito maior do que eles não correrem livres, então você tem que dar um peso maior para o galgo que vai correr livre, que corre melhor com o tempo livre. Porque você sabe que aquele galgo é melhor, entende? Porém, se você acha que vai ter dificuldade, os dois galgos vão ter dificuldade, ou o galgo que corre melhor vai ter dificuldade para correr, por causa de dinâmica, por causa de split, você tem que dar um peso maior para o galgo consistente. E por aí vai. Beleza? Agora vamos falar sobre o pulo do gato. Sempre quando você for analisar a corrida de galgos, verifique os tempos finais do galgo correndo clear run, que é correndo livre, com o mesmo going praticamente neutro. Tá? Assim você terá certeza do verdadeiro tempo final do galgo. Então, é exatamente isso aqui que eu falei, né? Esse galgo 6 correndo livre, mesmo que o going esteja negativo aqui, né? Ele fez 29,56. O galgo 3 correndo livre, com o mesmo going, fez 29,79. Então, qual é o melhor galgo? É o galgo 6. Porque se você colocar um do lado do outro, o que vai acontecer? O galgo 6 vai destruir o galgo 3. Porque ele é melhor correndo livre, né? Se você verificar o histórico dos dois galgos, irá concluir que o galgo 6, quando corre livre, ele faz um tempo final abaixo de 29,60, na categoria A2. Já o galgo 3, correndo livre, tem o seu melhor tempo 29,72, em uma categoria A3. Isso significa que se você colocar os dois galgos correndo um lado do outro, o 6 é muito superior ao galgo 3. Apostando no galgo 6, você já tem uma vantagem sobre o galgo 3, pois você sabe que ele corre mais rápido do que o 3, inclusive em categoria melhor. Mas lembre-se, nem todos os cards vão ser bonitinhos como esse. Na maioria dos cards, os galgos são cheios de remarques, de trombadas, truncadas e várias outras situações. Então, quando você for analisar dois galgos trombadores, procure verificar alguma corrida que ele correu limpo, né? Esse caso aqui de baixo não é o caso desses dois galgos, porque o galgo 3 ele corre livre a maioria das vezes. Porém, quando você for analisar dois galgos que tem um monte de trombada, o que você vai procurar? Vai procurar a corrida que eles correram livres, para saber qual é melhor, qual que é pior. Agora vamos falar um pouquinho sobre splits e bends, né? Tem muita gente que ainda tem dificuldade de entender como funciona a corrida, o que é a primeira bend, o que é a segunda bend, o que é a largada, o que é a finalização, o que é o split. Eu criei esse gráficozinho não muito bonito, porém eficaz, para explicar a vocês o que seria toda essa dinâmica aí da corrida, beleza? Então o que acontece? Como eu disse no primeiro vídeo, as corridas na Inglaterra são em pista oval, né? A largada começa aqui, onde está esse risco preto, né? Os galgos, a trepe dos galgos largam aqui, né? Saindo aqui. E aí o galgo larga e aqui tem uma máquina, que é uma máquina que conta o split, tá? O que é o split? É aquela largada do galgo, beleza? Então o split tem o tempo final próprio dele, que é marcado dessa máquina aqui. Entendeu? Então daqui para cá o galgo fez 0,30, é o split dele, ok? E aí ele vai fazer a primeira curva. A primeira curva é a primeira bend. Então começa a contar a primeira bend exatamente onde está essa faixazinha azul aqui. Você vai ver muito galgo que larga super bem, mas tem a primeira bend ruim. Por quê? Porque ele larga, ele chega aqui muito bem nessa parte do split, porém na hora que ele vai fazer a curva ele tira o pé.
E você também vai ver vários casos de galgo que tem um split ruim, porém chegam bem na primeira bend. Por exemplo, o galgo tem um split ali que larga em sexto, é o pior split da corrida. Mas quando ele chega na primeira bend, ele está em terceiro lugar, porque ele larga mal e aí ele vai ganhando força até chegar na primeira curva e ele já passa arrebentando todo mundo, tá? Então a primeira bend é toda a primeira curva, porém é contabilizada bem aqui. A segunda bend é a reta, né? A primeira reta que tem, que começa a ser contabilizado no final da primeira curva. A terceira bend é a segunda curva. E a quarta bend começa também aqui, né, no final, que é a última reta, tá? E a finalização é exatamente no mesmo lugar onde é marcado o tempo do split. Simplesmente isso. Ah, Milton, mas é a trap dos cachorros que está aqui. Eles recolhem no meio da corrida. Largou, e aí os galgos começam a correr, eles recolhem a trap, e aí abrem espaço para eles poderem passar e finalizar a corrida. Beleza? Deu para entender? Então, aquelas marcações, bend 1, bend 2, bend 3, bend 4, significa a posição que o galgo estava quando ele passou por esse ponto. Então, na primeira bend, se o galgo tiver com o número 3, significa que ele estava em terceiro lugar quando ele chegou nessa parte. Simples assim. Beleza, agora é o momento da gente fazer a mesma coisa que a gente fez no CalTM, a gente vai fazer com o split. Para quê? Para a gente determinar qual galgo que larga na frente e qual galgo que larga atrás. Beleza? Novamente, a gente vê uma consistência muito boa no galgo 3, mantendo sempre um split padrão de 3.30. Em apenas uma das corridas, ele fez um split ruim, que seria de 3.34, e fica com uma média de 3.28. E verificando a primeira bend, aparentemente ele sempre faz a primeira bend na frente. Tá aqui, né? Bend 1, 2, 4, 1 e 2. Então ele sempre larga bem e também mantém as primeiras colocações na primeira bend. Já o galgo 6 mantém o mesmo padrão do CalTM, com splits bons, com 2 splits bons, faltou 2 ali, e 3 ruins, ficando com uma média de 3,28. Exatamente a mesma média do galgo 3. Já com as bends, conseguimos ver claramente que o galgo 6 não larga entre os primeiros lugares, tendo uma dificuldade em manter o ritmo bom na corrida. Então tá aqui, né? Essa última corrida aqui foi um trial, né? Então só tinham 3 galgos na corrida. E as corridas oficiais dá para ver que ele tem uma dificuldade ali, tanto de largar bem, né? Porque primeira bend estava em terceiro, quinto, sexto. E aqui mostra claramente que ele perdeu posição, aqui ele conseguiu recuperar no final e aqui ele manteve as posições ruins dele. Então não é um galgo que desenvolve bem, né? Olha o galgo 3. Teve essa corrida que ele ficou a primeira bend em segundo lugar, mas já ele ultrapassou o outro galgo e ficou em primeiro, né? Essa corrida que ele largou mal, ele também conseguiu ultrapassar outro galgo que estava na frente dele. Então é um galgo recuperador, dá para ver aqui, né? Já o galgo 6, ele larga mal e mantém a posição ruim, né? Inclusive algumas ele perde posição. Agora é a hora de pincelar a nossa análise. Sabemos que o galgo 3 é mais consistente, porém o galgo 6 é o melhor galgo por conta de categorias e tempos finais. Agora vamos verificar os remarks e bends das corridas passadas. Então vamos lá. Aqui está o galgo 3, né? Ele tem aqui as bends, como eu já disse, umas bends boas, ele larga bem na frente, ele mantém posição, ele recupera, então um galgo bom. Né? Aí a gente vai dar uma olhada nos remarks. O que é os remarks? Os remarks são aquilo que aconteceu exatamente dentro da corrida. Ah, Milton, eu não sei como traduzir os remarks, eu não entendo o que é os remarks. Cara, dentro da BTR, agora eu vou fazer propaganda. Dentro da BTR, a gente tem todos os remarks traduzidos. Você não precisa decorar os remarks. Você só vai colocar o mouse em cima do remark e a BTR já vai te dar a tradução, tá? Evidentemente, eu já sei todos eles decorados, né? Então, eu não preciso dos remarks, das traduções. Porém, os iniciantes, eu aconselho extremamente a utilizar a ferramenta, porque facilita bastante. Imagina você ter que ficar com um papelzinho na sua mão
olhando, EP, o que é EP? Ai, tem que procurar o EP. Pô, é uma lista gigante os remarks, entende? E com a BTR vai te facilitar a vida. Você vai colocar o mouse em cima, ele vai te dar a tradução, tá? Então vamos lá, o Galgo 3. Que padrão que a gente consegue enxergar dentro do Galgo 3? Early Pace e Lead, né? Tem Lead, tem Early Pace, 1, 2, 3 corridas, e ele tem Lead, 1, 2, 3, 4 corridas. O que é Early Pace? Early Pace é uma passada forte no início da corrida. É aquele galgo que dispara. Ele pode até ter um split ruim, porém ele consegue embalar até chegar na primeira bend. Geralmente são galgos fortes que fazem isso, tá? E lead, ele liderou. O que é liderar? Ele liderou, estava em primeiro na corrida, na primeira bend. Tá lead 2. Ele liderou a corrida na bend 2, né? E por aí vai. E aí ele tem apenas um remarque negativo nas últimas 5 corridas, que é o CRD. CRD é uma truncada. O que é uma truncada? É quando um galgo entra na frente do outro. É aquele famoso cheirar a bunda do outro galgo, tá? Isso é a truncada. Então ele teve um CRD na primeira bend. O que é um CRD na primeira bend? Chegou aqui nessa primeira bend, na hora que ele foi fazer a curva, um galgo entrou na frente dele e ele meio que bateu na bunda do galgo e ficou atrás dele ali. Beleza? Tem alguns remarques, que é CD run-up, que é o galgo bateu na bunda do outro e aí ele já virou de lado e puff, ultrapassou, tá? Mas como eu disse, vai lá na BTR e coloca as traduções lá, tá? E agora a gente vai, né, pro galgo 6 ali. Agora, desculpa, vamos olhar a categoria e o CalTM. Então, a última corrida do Galgo ele fez 29,79 numa categoria A3, 29,95 numa categoria A4. Então, ele correu livre essas últimas corridas e, mesmo assim, ele conseguiu fazer um tempo final melhor numa categoria A3 do que na A4. Então, quer dizer que ele está desenvolvendo melhor, né, conforme as corridas vão acontecendo. E aqui, ele teve um remarque negativo na terceira corrida e ele fez o pior tempo das últimas 5, 30,07. Porém, cara, com um remarque negativo, dá para ver que o tempo final não é um tempo final muito ruim, comparado à média dele, né? Que você vai pegar aqui 29,85, não é? Eu acho 87, alguma coisa assim. Não é muita coisa, né? São, sei lá, 4, 5 corpos de diferença, porém não é algo, tipo, assustador, né? Então vamos lá para o Galgo 6. Então o Galgo 6, como eu disse, na última corrida ele fez um trial, aí correu primeiro e liderou o tempo todo. Aqui ele tem um remarque de mid-wide. O que é mid-wide? Ele correu no meio e depois ele correu para fora. O que significa isso? Que é a trajetória que o galgo faz dentro da corrida, que é extremamente importante você saber, né? E ao lead, ele liderou o tempo todo, né? Aí a gente tem aquela corrida, que foi o pior tempo final dele. Então ele largou em terceiro, aí foi para quarto, e a finalização eu esqueci de colocar aqui, mas ele não correu bem. Então tem que Sol, que é largada lenta, ele largou mal. Teve o CRD, que é aquela truncada na primeira bend, que seria aqui. Então dá para ver que quando ele toma CRD, ele perde posição. E depois ele teve um CK, que é uma trombada forte no 3/4 da corrida, que seria na terceira bend, no meio da terceira bend, né? Então a terceira bend é o início da segunda curva e 3/4 seria no meio da terceira curva, tá? Então ele teve 2 remarques negativos e fez um tempo final 30,41. Já nessa terceira corrida ele teve um early pace, teve um CRD na primeira e terceira bend, então ele foi truncado 2 vezes, né, na primeira e na terceira bend, e teve um run-on no final da corrida. O que é run-on? É uma disparada ali, tá? E fez um tempo final 30,17. Dá para ver o run-on aqui, né? Os remarques são sempre em sequência, tá? O early pace aconteceu antes do CRD, que aconteceu antes do run-on. Se tivesse run-on antes do early pace, significa que na largada ele deu aquela disparada, entende? E dá para ver, né? O run-on aqui, ó, foi no final, foi onde ele melhorou a posição dele. De terceiro ele foi para segundo lugar. Já nessa corrida 6 aqui, essa corrida 4, o que aconteceu? Foi o melhor tempo final desse galgo, cara. Ele fez 29,56. E mesmo assim, olha a posição desse galgo.
quinto, 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 quinto. Correu mid, correu pelo meio, né? Ele saiu pelo meio. Teve every chance, ele teve toda a chance para ganhar a corrida. Porém, terminou super mal, né? Ah, Milton, e aí? O que aconteceu? Cara, para mim aconteceu alguma coisa nessa corrida. Porque esse tempo final é de Galgo que ganhou a corrida, ainda mais nessa categoria A2, tá? É tempo final de Galgo vitorioso. E ali no remark não tem nada. Mas, cara, eu te garanto, vai ter alguma coisa dentro do remark, dentro do replay da corrida. Então, o que você precisa fazer é verificar no replay, que a gente só tem dentro da BTR, o que aconteceu. Lendo o card, você não vai saber o que tem. Por isso é importante ter o replay. Né? Se você for lá na BTR, dentro da área de intermediárias, tem o replay das corridas. E aí você vai olhar o replay dessa corrida e vai ver o que aconteceu ali. Beleza? E aí, Milton? Que galgo que eu aposto, cara? Você complicou a minha vida ali. Cara, não compliquei. A gente viu todos os pontos que a gente precisava ver para poder entender como que cada galgo corre, para a gente tomar a nossa decisão. Agora é a hora de decisão. Agora é a hora de falar, cara, eu vou entrar nesse galgo, ou vou entrar nesse galgo, ou simplesmente eu vou pular a corrida, né? Então vamos lá. Vou dar a minha visão sobre esse AVB do 3v6, beleza? Pelo meu padrão de aposta, eu deveria entrar no 6. Por quê? Porque além de ser um melhor galgo correndo livre, é um galgo que tem a melhor categoria. Tá? Outra coisa, é um galgo pesado contra um galgo leve. O galgo 6 é um macho de 34 quilos e o galgo 3 é uma fêmea de 20 e poucos quilos. Né? O meu padrão geralmente é em favor do galgo pesado contra um galgo leve. Beleza? Porém, o galgo 3 ele tem um padrão bem claro de corrida. Né? É um galgo que larga bem, é um galgo que mantém posição, é um galgo que vem ganhando posição, né? Ele vem ganhando corridas em categorias mais difíceis. Né? Porém, a categoria A3 para A2 e A2 para A1, ela é muito mais complicada. Né? E como ela é uma fêmea leve, ela vai ter uma dificuldade maior de correr. Por quê? Porque ela está subindo de categoria, ela está indo para A2, é a primeira vez que ela está correndo A2 e geralmente os galgos sentem a categoria quando é a primeira vez que ele vai correr. Porque está correndo contra galgos muito superiores, certo? Já o galgo 6, ele é acostumado a correr nessa categoria. Mas ele é muito inconsistente para o meu gosto. Mesmo sendo muito superior ao 3, né? Eu pularia esse AVB por conta da inconsistência do 6. Se o 6 fosse um galgo mais consistente, eu com certeza entraria contra o 3, mesmo o galgo 3 estando correndo tão bem como ele vem correndo. Por quê? Porque eu sei que o galgo 6 vai correr livre pela questão da consistência, né? Porém, ele não corre livre, né? E se os dois correrem livre, quem vai ganhar? O 6, porque ele é muito melhor do que o 3, né? Também tem aquele detalhe do trial, que eu falei com vocês. O galgo que tá vindo de trial tem algum problema, cara. Geralmente, 90% dos casos é problema. Então, evita, pula. Né? Nesse caso aqui, o que eu ia fazer? Eu ia pular a corrida. Né? O galgo ele fez a pior corrida dele. O galgo 6 fez a pior corrida dele. E depois da pior corrida dele, ele fez um trial. Né? Se isso aí não soar vários sinos na sua cabeça, cara, você tem que aprender a analisar. Você tem que reparar esses pontos. Porque se você não reparar esses pontos, você vai perder dinheiro no longo prazo. Isso é fato. Não tem discussão. Beleza? Então lembre-se, todas as suas apostas devem ser justificadas. Você deverá medir os riscos para entender se a aposta tem valor ou não. E iremos aprofundar isso na próxima aula. Então, o que a gente vai ver na próxima aula? A gente vai ver exatamente como achar valor em um AVB, ou num back, ou em lay. Eu vou trazer exemplos de vários tipos de corridas, e vários tipos de aposta, e vários tipos de mercados, para a gente poder ir pegando esses detalhes, e eu vou explicar também a matemática do negócio. O que você precisa ter na sua mente para poder
achar aquela aposta de valor, né? Muitas pessoas falam sobre a aposta de valor, mas não ensinam você a medir isso. E na próxima aula eu vou ensinar vocês exatamente a fazer isso. A medir, a você saber, cara, esse galgo ele tem uma probabilidade de 60% para ganhar desse galgo. E aí, ele tem uma odd de 1,80, tem valor ou não tem? Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, de novo, dá aquele like, inscreve no canal para receber o próximo vídeo. Se você não gostou, pode dar o dislike também. Comenta por que você não gostou para a gente poder melhorar, evidentemente, no próximo vídeo. Porém, tenho certeza que a galera aí vai gostar bastante do vídeo. É um conteúdo exclusivo aí da BTR, ninguém nunca fez um conteúdo igual a esse. E, cara, a intenção nossa sempre é a galera aprender mesmo, a entender mesmo e parar de cair na mão de pilantra, né? A gente quer que a galera aprenda a analisar por conta própria, que ganhe seu próprio dinheiro, que não precise depender de ninguém para poder fazer sua própria grana. E isso aqui, o que eu estou passando por vocês, vocês vão conseguir ganhar dinheiro. É só estudar, galera. Não é fácil, o início não é fácil, não tem por que eu mentir nisso, mas depois que você começa a entender o mercado, fica tudo muito mais fácil. Beleza? Então vamos estudar. Um abraço, galera. Até mais.